Primeira carta de João, capítulo 4. Quero ler a partir do verso 16. 1 João 4, do verso 16. Nós não temos projetor aqui, então, por favor, não feche a sua Bíblia não, tá bom? Nós vamos fazer uma exposição desses versos que eu vou ler agora. 1 João capítulo 4, verso 16, que diz assim: E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esse alimento, Deus, esse alimento que não é perecível, esse alimento, Deus, que não volta vazio, mas um alimento, Deus, que é eterno. Nos ajude, Deus, a meditar sobre essa tua palavra. Nos ajude, Deus, a praticá-la, colocar no nosso dia a dia, Deus, e viver dia a dia conforme o teu querer e a tua vontade. Me ajude como expositor da tua palavra e nos ajude também, Deus, como praticantes da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos fazendo uma exposição aqui do capítulo 4, ele é bem curto, nós estamos encerrando, vamos encerrar hoje a exposição do capítulo 4, mas se você quiser acompanhar e saber tudo que nós já falamos a respeito aqui dessa carta de 1 João, nós temos todas as pregações no YouTube da nossa igreja, então você pode ver a exposição desde o capítulo 1 até o final dessa carta que está chegando no finalzinho aqui. Mas queria só fazer uma contextualização para a gente engrenar aqui na continuidade do que João está ensinando. Nós vimos ali na abertura do capítulo 4, João dizendo aos leitores a terem cuidado com os falsos mestres, a discernirem o Espírito de Deus, a importância da vida do crente estar sempre em consonância com a palavra de Deus. E não só isso, mas quando o crente vai na igreja, quando o crente ouve a palavra de Deus, ele precisa olhar para aquilo que está sendo ouvido, ouvir se isso realmente faz sentido com a palavra de Deus, se a Bíblia está ensinando, se os apóstolos ensinaram, se os profetas do Antigo Testamento ensinaram aquilo que realmente o pastor, o pregador está dizendo. Então, João faz a mesma coisa com aquela igreja, ele fala, olha, não aceite qualquer doutrina, não aceite qualquer ensinamento, porque se vocês aceitarem, vocês podem ser levados por essas doutrinas e elas muitas vezes podem ser falsas e vocês irem junto com essas doutrinas falsas. Então, não tenham medo, não tenham receio, mas vivam uma vida prática de discernir aquilo que realmente vem de Deus, vem do Espírito Santo. Então, ele encoraja justamente esses destinatários da carta a viverem conforme a sua vida permanece em Deus. Então, porque a sua vida está em Deus e Deus está em você, você tem que viver de acordo com aquilo que Deus ensinou. Então, nós vemos também João admoestando aos irmãos ali a cultivarem esse amor mútuo, né, tendo em vista sempre o amor que vem de Deus. Se nós temos o amor de Deus, nós precisamos praticar esse amor, e essa prática se dá uns com os outros, esse amor que é divino, o amor de Deus que nos alcançou, nós temos que colocar esse amor em prática. E Deus dá como exemplo, João dá como exemplo aqui o exemplo de Deus, que enviou o seu Filho Jesus ao mundo e mostrou esse grande amor pela humanidade, morrendo por aqueles a quem ele elegeu. Então, dessa forma, Deus tem comunhão conosco. E aí, meus irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, nessa passagem,
a gente vai ver que João diz que o nosso conhecimento de Jesus, que é Filho de Deus, isso gera confiança em nós. Isso gera certeza em nós no dia do julgamento. E ele vai dizer que o amor de Deus lança fora qualquer tipo de medo. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E aí João ele vai concluir toda essa afirmação do capítulo 4 aqui que ele fez com um exemplo prático. Se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, você está sendo mentiroso. E nós recebemos o mandamento de Deus, que é justamente amar o nosso próximo. Então, por que João está repetindo essa declaração de que Deus é amor? Quando nós olhamos para os versículos anteriores que nós lemos, João define o que é amor. Ele dá exemplo do que é o verdadeiro amor, né? Da onde ele se origina, como ele se desenvolve, como esse amor ele existe. Agora, nesses versículos que nós vamos estudar, João quer dizer o propósito desse amor. A intenção dele para com os leitores é dizer por que Deus amou dessa forma. Por que nós devemos amar? Por que nós recebemos o amor de Deus? Né? E aí, João, resumidamente, no que nós vamos ler, que nós vamos estudar aqui, João, ele ele dá 3 características do porquê esse amor nos alcançou. Por quê? Porque esse amor garante-nos confiança, esse amor lança fora o medo e esse amor incentiva a nós sermos como Jesus. Então, não feche a sua Bíblia, nós vamos fazer uma exposição desses versículos a partir do verso 16. E, meus irmãos, tenta pensar no cenário de uma vida em que você está errado e você precisa estar diante de um julgamento. Se você está errado, se você errou, se você, por exemplo, cometeu algum tipo de crime, vamos dizer, no tribunal humano, se você cometeu algum tipo de crime e pegaram você e você vai diante do julgamento, você fica confiante ou você fica temoroso? Vai ficar temoroso, porque você sabe que você está errado. Você sabe que perante a justiça você está incorreto. Se você faz qualquer coisa errada, se você chegar diante de um julgamento, você sabe que você estará inconsciente ou conscientemente mal com aquilo e temeroso com o retorno da punição daquilo. E essa mesma imagem João traz para os leitores aqui. Aqueles que estão em Cristo Jesus não deveriam ter medo mais. Não deveriam ter medo mais da punição. Pelo contrário, deveriam estar felizes, alegres, vivendo debaixo desse amor. Mas vamos ver aqui, olha só o verso 16. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Veja, meus irmãos, aqui temos a última evidência dessa relação de permanência mútua entre Deus e o crente. João conheceu o amor de Deus em vida. Ele viu o amor de Deus em vida, vendo Jesus morrendo, sendo crucificado, sendo humilhado. João tinha conhecimento desse amor. E ele fala aqui, nós conhecemos esse amor. E nós cremos nesse amor. Da mesma forma, nós devemos fazer. Porque nós conhecemos por meio do Evangelho a respeito desse verdadeiro amor. E agora nós cremos nesse verdadeiro amor. Isso nós chamamos de fé. É pela fé que Deus habita em nós. E Deus é amor. Então, esse amor está em todos aqueles a quem Deus escolheu. Deus é amor, é o que João está falando, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Veja essa declaração que nós ouvimos muito por aí. E é uma declaração forte, uma declaração puramente verdadeira. Deus é amor. Nós sabemos que não é o único atributo de Deus. Nós sabemos que Deus é também justo, Deus é santo, Deus é bom. Essa é uma das características de Deus, mas talvez é uma das características que João mais destaca, não só aqui no seu livro, na sua carta, mas também no Evangelho. No Evangelho de João, ele fala muito a respeito desse amor, como ele fala do amor de Deus, o amor de Cristo, o amor de Deus operado por Cristo.
Mas aqui João vai revelar que qualquer um que permanece nesse amor divino, permanece em Deus e Deus permanece nele. E isso é maravilhoso. E agora João, ele vai olhar para um futuro. Ele vai dizer de algo que está lá na frente. E ele escreve para os leitores assim, verso 17. Nisto, o amor é aperfeiçoado em vocês, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. A palavra aperfeiçoado, aqui no grego, significa completado, significa pleno, significa maduro. No grego é essa palavra para aperfeiçoado. Então pense no que João está dizendo. Ele está dizendo que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. O amor de Deus, ele é completado, ele é pleno, ele é maduro em nós. Pelo fato de amarmos, permanecemos em Deus e Ele em nós. E ele diz, esse amor maduro que agora está em nós, desse modo, ele é completado, ele é suficiente. Suficiente para quê? Para estarmos diante do juízo de Deus. E esse amor que está em nós, agora não nos condena mais. A consciência do amor de Deus que temos hoje vai produzir em nós, tem produzido em nós, confiança durante o momento mais crítico da humanidade, que é o dia do juízo. O dia do juízo, conforme o próprio Jesus nos ensinou, é aquela ocasião que é marcada, que é chamada do fim dos tempos, final do tempo presente. É o dia em que Deus julgará com rigor os pecadores. É o dia do juízo final. É o dia em que Deus separará o joio do trigo. Paulo chama esse dia do dia da ira. Romanos 2, 5. Diz assim, mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si ira para o dia da ira da revelação do justo juízo de Deus. Toda a humanidade sem Cristo está acumulando cada vez mais para si um coração impenitente para o dia da ira da revelação do juízo de Deus. Então, João está destacando um dia que haverá de vir. Que você pode negar, você pode achar que não vai existir. Mas aqueles que creem na palavra de Deus como sendo verdade eterna, pode ter certeza que esse dia virá. O dia do juízo virá. E olha tudo que João disse para nós até aqui. Desde o capítulo 1, quando nós temos comunhão com Deus Pai, Jesus Cristo, lá no capítulo 1, verso 3, quando nós permanecemos no Filho de Deus, nós permanecemos em Deus, no capítulo 2, 24, quando Deus habita em nós e nós nele, no capítulo 3, verso 24, então temos confiança. Ele chega nessa conclusão. Diante de tudo isso, nós chegamos à conclusão que agora nós temos confiança de que nós não seremos condenados no dia do julgamento. Lembra que o propósito da carta de João é justamente dar certeza para os crentes da salvação deles. É que vocês tenham certeza de que vocês estão salvos em Cristo Jesus. Jesus libertou vocês de uma vez por todas. Se vocês vivem dessa forma, como ele vai falar, cumprindo os mandamentos de Deus, tudo isso não é porque você não é salvo porque você cumpre os mandamentos de Deus, mas você está cumprindo os mandamentos de Deus porque vocês têm um amor de Deus na vida de vocês. Porque vocês foram transformados, porque vocês nasceram de novo. Hoje de manhã, nós vimos quantas vezes João fala que vocês nasceram de novo. Se vocês nasceram de novo, vocês já passaram da morte para a vida. Essa é a certeza que a Bíblia nos dá e João dá muito mais aqui. E meus irmãos, vejam o contraste que João faz. Existe um terror, um desespero para aquele mundo perdido, para aqueles que estão neste mundo e não nasceram de novo. Só que os crentes, eles mantêm a confiança em Deus, porque eles sabem que no dia do juízo final não tem por que temer. Esse é o contraste que existe ainda hoje. Olha a continuação do que ele está dizendo ali. Pois, assim como ele é, também nós somos neste mundo. Ou seja,
A razão da nossa confiança em Deus, da nossa confiança no dia do juízo final, é que nós estamos vivendo cada dia mais em conformidade a Cristo. Porque Cristo é o nosso espelho. Nós vivemos neste mundo tendo Cristo como o nosso espelho, como a nossa referência. Em outras palavras, João está dizendo nesse verso, da mesma forma que o Senhor Jesus, Filho de Deus, é amado pelo Pai, nós em Cristo somos também filhos de Deus. E nós vivemos dessa forma neste mundo. Meu irmão, a sua vida foi transformada para ser como Cristo neste mundo. Não se trata de um ideal. João fala isso o tempo todo. Não significa que você tem que ser conforme a Cristo. João não está chamando ninguém a batalhar, a tentar ser como Cristo. Ele está dizendo como uma realidade. Aqueles que nasceram de novo são como Cristo. Aqueles que têm Deus, em que Deus habita, eles estão sendo cada vez mais parecidos com Cristo. João tem em mente aqui, meus irmãos, não a capacidade nossa de realização, mas o fato de que realmente nós somos nascidos de Deus, nós temos o Espírito Santo, e por isso nós estamos cada vez mais parecidos com Cristo. Se você voltar um pouquinho ali em 1 João 2,6, nós já lemos, né? Mas olha o que ele diz. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Ou seja, se nós permanecemos em Deus e Deus permanece em nós, nós imitamos a Cristo Jesus. Se nós imitamos o amor de Jesus, aí João diz, não precisamos ter medo do julgamento vindouro, porque nós estamos em Deus. Que nós estamos em Cristo. Verso 18. No amor não existe medo. Qual amor? Nesse amor de Deus não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Meus irmãos, olha que maravilhoso. O que é esse perfeito amor? Não significa que nós amamos sem defeito, que nós amamos de forma perfeita, sem erro. Esse amor, nós sabemos que só existe em Deus, esse amor perfeito. Mas o que João está dizendo é que esse amor que há em nós agora é um amor pleno. É um amor completo. E esse amor que cria em nós o desejo de obedecer os mandamentos de Deus. É esse amor que nos desvia completamente de um olhar pecaminoso, de uma vida pecaminosa, dirigindo a nossa vida de maneira plena. João dá o remédio aqui, meus irmãos, para o medo. O remédio para o medo é o amor de Deus. Muitos hoje estão dentro da igreja, vivem na igreja, mas com medo do dia do juízo. Por outro lado, nós temos um mundo onde as pessoas não estão ligando para o dia do juízo. Elas não têm medo hoje do dia do juízo, mas vão ter medo naquele dia, quando olharem, verem Deus e verem seu julgamento, seu tribunal. Ou vocês acham que uma pessoa que viveu uma vida de promiscuidade, uma vida completamente à parte de Deus aqui, no dia do juízo final, descobrir que tudo aquilo que ela ouviu falar é verdade, você acha que ela vai estar tranquila diante do juízo? Você acha que ela vai estar sossegada ao descobrir tudo aquilo que ela ouviu era verdade e ela não quis crer? Muitos hoje não têm medo, mas no dia do juízo irão ver que tudo aquilo que eles ouviam era verdade. E certamente a Bíblia diz que nesse dia haverá muito, mas muito medo. O crente não deve ter medo disso. O crente não deve temer isso. Mas haverá muito medo diante do tribunal de Deus. Por que o crente não vai ter medo? João fala. Porque o amor perfeito de Deus expulsa o medo dos corações daquele a quem ele habita. Ele traz perfeita conformação ao ser e à vontade soberana de Deus, em conformidade com Deus. Quem tem o amor de Deus não cabe o medo. Assim
como a fé e a dúvida não podem andar juntas, medo é um corpo estranho para aqueles que têm um amor genuíno. Outra palavra usada por João aqui, né, que muitos tradutores no grego traduzem, expele, talvez na sua versão esteja assim. Mas é exatamente o que o amor de Deus faz, ele expele o medo. Significa que um dia nós vivemos com esse medo, um dia nós teríamos esse medo, mas Deus, por causa do seu amor que agora habita em nós, ele expele, ele lança fora esse medo, e nós não deveríamos mais ter esse medo dentro de nós. O medo do dia do juízo. O crente ama e respeita a Deus, mas não tem medo dele. O temor, quando a gente fala o temor, o princípio de sabedoria, não é medo, mas é um temor de reverência. Se você tem um relacionamento bom com seu pai, você não tem medo dele, mas você tem um temor reverente, você o respeita. Com Deus, muito mais. Nós temos um respeito diante de Deus. O culto que nós prestamos a Deus é um culto reverente, deve ser reverente, porque nós estamos diante do Deus que um dia irá julgar o mundo. Mas nós não temos medo. Medo mais já não tem, porque o amor de Deus aplicado em nossas vidas lança fora o medo. Olha João enfatizando muito mais isso, olha a continuação, porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. E João está dizendo aqui, certamente quem não deve não teme. É essa a vida do crente. Quando ele não deve mais, não tem mais por que ele temer. Num tribunal humano, quando a pessoa ela deve, quando ela descumpre a lei, ela tem muito o que temer. Mas diante do tribunal de Deus, é a mesma coisa. Só que nós não devemos. Aqueles que têm Cristo como advogado, aquele que tem Cristo como o pagador da dívida, aquele que é propiciação do nosso pecado, que João já disse aqui, esse não tem mais o que temer. Meus irmãos, o fato é que todos, sem exceção, um dia irão a comparecer diante do trono do julgamento de Deus. Naquele dia, sentimentos de culpa, remorso, encherão o coração daqueles que se recusaram a obedecer os mandamentos de Deus, a crer na palavra de Deus, a crer em Cristo como Salvador. Certamente, naquele dia, o coração se encherá de medo, pois eles se darão conta de que o juiz irá condená-los por seus pecados. Eles saberão que não se arrependeram aqui na terra e serão punidos. E olha o que João diz, porque o medo envolve castigo. Terão medo porque saberão que serão castigados. Só que quem vive atormentado diante da perspectiva de ser julgado e condenado por Deus, demonstra justamente com suas emoções, com seus pensamentos, que não ama a Deus perfeitamente. Por causa do amor a Deus e da comunhão com Ele, os cristãos não devem mais temer no dia do julgamento. Os cristãos não devem ter mais medo diante de Deus. E aqui João diz a razão pelo qual o amor e o medo são excludentes. Um exclui o outro, porque o medo está relacionado ao castigo. Sabia que João usa essa palavra castigo? Ou melhor, a Bíblia usa essa palavra castigo apenas 2 vezes. Uma vez em Mateus 25:46, que diz assim: e estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. É usado somente nessa vez quando Jesus fala castigo e agora quando João diz a respeito do castigo. Ou seja, o castigo eterno ele está envolvido, ele está intimamente relacionado àqueles que terão medo no grande dia.
Como diz Lutero, né, na sua tradução, o medo defronta-se com a lembrança de um castigo que habita no coração. Então eu pergunto para você, será que estamos ainda inseguros em relação ao juízo vindouro? Ainda temos medo do castigo eterno? Será que aquele que permanece em Deus realmente terá um coração com medo da condenação, do castigo? Da mesma forma como João leva os leitores a pensar, nós devemos pensar também. Aquele que tem medo não é perfeito no amor, é isso que João diz. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado nesse amor. Nesse sentido, João está dizendo, resumidamente, quem sente medo, com certeza tem algo no passado que assombra, algo no presente que perturba, algo no futuro que faz lhe sentir ameaçado diante do tribunal de Deus. Mas aquele que crê em Jesus não precisa mais temer o passado, não precisa mais temer o presente e não precisa temer o futuro, porque experimentou do amor de Deus. E esse amor está sendo aperfeiçoado na sua vida a cada dia. E esse amor vai lançando fora o medo. Seus pecados já foram perdoados, já foram julgados. Seus pecados já estão na cruz e jamais serão usados para condená-lo outra vez. Uma vez seu pecado lançado na cruz, ele não vai te condenar mais. O crente que vive uma vida íntima de comunhão com Deus está livre do medo e do castigo, porque o amor lança fora o medo. Ele sabe que Deus castigou Jesus no seu lugar. Ele sabe que ali na cruz do Calvário seus pecados foram lançados. Assim, Deus não pune mais o crente. Porque se punisse, a obra de Cristo teria sido incompleta, mas a gente sabe que não. Deus corrige e nos disciplina, mas não castiga seus filhos. Verso 19. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós já tratamos aqui sobre essa afirmação algumas semanas atrás, mas João ele quer repetir justamente para fixar a importância do amor de Deus, para entenderem muito bem esse ponto do porquê. Por que nós amamos agora? Porque Deus nos amou primeiro. Amar não é uma invenção nossa, não é uma arte nossa. Pelo contrário, somente somos capazes de amar verdadeiramente porque nós somos atingidos pelo amor insondável de Deus, esse amor pleno de Deus. Deus sempre vem em primeiro lugar. Deus sempre vem primeiro nos amar e nós respondemos a Ele com esse amor. Então, meus irmãos, o nosso amor é uma cópia do seu amor. Deus é a origem deste amor e nós seguimos o exemplo. Nós não amamos a parte de Deus. Ninguém pode amar sem Deus, amar verdadeiramente, porque nós refletimos o amor de Deus. Pensa na lua. A lua, ela não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. Da mesma forma, eu e você, nós refletimos o amor de Deus. Nós não temos amor próprio. Não há nada que gere em nós amor. Mas nós somos reflexo do amor de Deus e transbordamos desse amor porque temos o amor de Deus. E aí no verso 20, meus irmãos, ele repete essa afirmação, só que ele repete de uma forma a confrontar. Aqui provavelmente ele está confrontando aqueles, os gnósticos, que afirmavam amar a Deus e ter um relacionamento com Deus de tal forma, mas não amavam o irmão. E olha o que João diz. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha, meus irmãos, João fala isso de uma forma confiante, de uma forma audaz. Ele usa essa audácia para dizer, olha, se você não ama o seu irmão a quem você vê, como que você pode dizer que ama a Deus? Provavelmente ele está citando aquelas pessoas que diziam entusiasmadas do seu amor a Deus,
mas ao mesmo tempo agia com desamor, agia com indiferença em relação ao seu irmão. E aí João diz declaradamente que essa pessoa era mentirosa, essa pessoa é mentirosa. É mentirosa, essa pessoa não tem o temor de Deus, não tem o amor de Deus. Pois quem não ama ou não deseja amar o seu irmão, não é capaz de amar a Deus. Trata aqui, meus irmãos, de uma inferência do menor para o maior, do mais fácil para o mais difícil. Seria muito mais fácil amar alguém que nós vemos do que amar alguém que nós não vemos. Deveria ser, pelo menos, né? E alguns devem estar pensando, não, mas é mais fácil amar a Deus do que amar esse irmão que eu estou vendo todo dia. Mas o que João está alegando aqui é que é mais fácil de verificar se alguém ama a Deus pelos seus frutos, pela forma como aquela pessoa vive. É assim que nós vemos se essa pessoa realmente ama a Deus, pela evidência. Assim é fácil perceber se a pessoa realmente ama a Deus, se ama ao próximo. Porque aí sim se percebe o amor de Deus nessa vida. Meus irmãos, o alvo especial do amor de Deus é um conjunto de pessoas a quem Ele escolheu na eternidade. É um conjunto de pessoas que Ele fez nascer de novo e que agora se tornou parte da família de Deus. A minha mãe sempre dizia que toda vez que eu brigava com meu irmão, ela falava assim, por que vocês estão brigando? Vocês vão passar a vida inteira juntos. E talvez você, como mãe, já deve ter falado isso. Ou já deve ter ouvido isso. Mas é muito isso que está intrínseco aqui. João está dizendo, como é que você pode odiar seu irmão? Vocês vão viver eternamente juntos. Você faz parte da família de Deus, ele é seu irmão, você precisa ajudá-lo, você precisa estar com ele, perguntá-lo como ele está, orar por ele, interceder por ele, viver em família, cuidando um dos outros. 1 João 3,17, se você voltar um pouquinho. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer o amor de Deus? Ou seja, é impossível. O amor de Deus não está em você. Se você não olha para o seu irmão e não sente a necessidade de cuidar dele, de amar ele, não há, meus irmãos, amor no plano vertical apenas. Se não há amor no plano horizontal. Tudo faz parte desse amor, dessa esfera amorosa de Deus. É o nosso relacionamento com Deus, é o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Perfeito amor lança fora o medo e lança fora o ódio. Resumidamente é isso que João está dizendo. O verdadeiro amor lança fora o medo do dia do juízo e lança fora também o ódio. Verso 21, para encerrar. E o mandamento que dele temos é esse. Quem ama a Deus, e ame também o seu irmão. Então, João encerra aqui. Olha quanto nós falamos de amor, irmão, amor, irmão. E agora João não vai falar mais disso a partir do próximo capítulo. Mas ele encerra todo esse tempo que ele estava falando de amor. Ele encerra no mandamento básico. Mandamento de Deus para os crentes. Ame a Deus e ame o seu irmão. Meus irmãos, esse trecho ele possui uma enorme relevância para nós, para a vida prática da igreja, em todos os tempos, mas também para os dias de hoje. Lá em Tiago 2, capítulo 10, verso 17, se você ler Tiago, você vai ver muito Tiago falando sobre o risco de você ter uma vida dizendo que tem fé em Deus, mas não ter obras. O risco de uma fé sem obras, e ele diz uma fé que é morta em si mesma. Porque se não tem obras, não é fé verdadeira. Se não tem frutos, não é uma fé verdadeira. É isso que Tiago está dizendo. É incompatível. Você não pode dizer que você tem fé em Deus e não gerar bons frutos. Uma árvore boa gera bons frutos.
Como é que você pode dizer que está em Deus e não gerar frutos bons? Assim, João teme da mesma forma como ele escreve. Se você disser que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, é mentira. Não existe a realidade por detrás dessa afirmação tua. E aí João simplesmente conclui esse discurso sobre amor declarando o resumo da lei. Paulo também faz isso em Romanos 5, verso 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, nós temos esperança eterna, porque Deus derramou essa esperança por meio do amor. Por que será que os escritores do Novo Testamento dão tanta ênfase no amor ao próximo? E a resposta está em duas partes. Em primeiro lugar, João já disse, porque o nosso próximo tem a imagem de Deus. E se tem a imagem de Deus, nós estamos amando a imagem de Deus. E em segundo lugar, porque Deus nos dá esse mandamento de amar o próximo. Então, meus irmãos, resumidamente, o que nós vimos aqui, e nessa carta, né, e principalmente nesses últimos capítulos, João, aqui no capítulo 4, ele desmascara aqueles que professavam ser salvos, que diziam que amavam a Deus, mas viviam de forma incompatível com essa confissão. Aqueles que alegavam conhecer a Deus e ter comunhão com Ele, mas andavam nas trevas e desobediência, em ensinos falsos, em odiando os irmãos, esses estavam mentindo. Nós vimos que para amar só é possível se nós nascemos de novo, se nós nascemos a partir de Deus. E somente nesse amor verdadeiro é que nós reconhecemos a Deus. E aí João conclui o que nós lemos, que onde essa realidade está, ou seja, quem permanece em Deus e Deus permanece nele, esse amor é aperfeiçoado, esse amor espelha o medo. E aí aparece então a certeza da salvação, a livre confiança que João diz que nós temos de ter acesso a Deus, de poder falar com Ele, de poder orar, conversar com Deus. Um livre acesso que Deus nos dá por meio de Cristo Jesus, por causa desse amor que está em nós. Nossos medos, incertezas e temores quanto ao futuro mostra muitas vezes quão longe nós estamos do amor perfeito, como nós deveríamos, onde nós deveríamos estar. Então reflita sobre a sua vida. Olhe para o dia do juízo final. Você sabe que irá acontecer. E qual é a tua reação diante disso? Você se alegra? Você se regozija de pensar que você vai estar eternamente com Deus? De que no dia do juízo você receberá um novo corpo, haverá um novo céu, uma nova terra, onde você habitará eternamente com Deus? Ou você ainda tem medo, você tem incerteza? O amor de Deus expele essa incerteza. O amor de Deus expele esse medo. Então não faça mais desse amor que está em você algo superficial. Lembra, todos os dias que Cristo morreu por você, Ele já pagou pelos seus pecados. Agora, o que você faz na sua vida é viver uma vida de santidade. É viver uma vida que agrada a Deus. É viver uma vida cada vez mais parecida com Cristo. Mas jamais olhe para o futuro e tenha medo de não estar eternamente com Deus. Se você foi agraciado por esse amor de Deus, e você sabe que Deus alcançou a sua vida com esse amor, esse medo não vai existir, porque ele espelha essa incerteza. Diferente do mundo, que no dia do juízo final vai se deparar com a verdade. Viveu a vida que quis aqui na terra. E ali, naquele momento, ele vai sentir muito, mas muito medo. Porque ele sabe que ele será condenado. Porque ele sabe que o castigo eterno virá sobre ele. E esse não seja o nosso pensamento. E
o nosso pensamento esteja de que nós temos o amor perfeito de Deus em nossa vida e teremos a eternidade com Cristo. Amém? Vamos orar?